Existe um sofrimento que milhões carregam silenciosamente todos os dias. É aquele aperto no peito ao acordar, a mente que nunca para de antecipar problemas, o medo constante do que pode acontecer. Carl Jung descobriu algo fundamental. Há mais de 2000 anos Jesus já havia dado a solução completa para a ansiedade. E até que você entenda isso, vai continuar preso em ciclos de preocupação que roubam sua paz. Se você acorda com pensamentos acelerados sobre o futuro, se sente aquele peso invisível que consome energia, se a mente nunca descansa mesmo quando deveria, então você precisa conhecer o que Jesus ensinou e Jung validou sobre como acabar de verdade com a ansiedade. Essa batalha silenciosa não é acidental. Foi construída por padrões mentais, crenças limitantes, tentativas de controlar o incontrolável. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 7 conselhos revolucionários que Jesus ensinou há 2000 anos, como Jung confirmou cada um através da psicologia profunda, porque sua ansiedade está ligada a viver no futuro em vez do presente, e principalmente, o método completo para aplicar esses ensinamentos e finalmente deixar o coração em paz. Se você já sentiu que vive em piloto automático preocupado com tudo, se já percebeu que carrega fardos que não precisava carregar, se já desejou finalmente sentir aquela paz interior que parece impossível, prepare-se para entender a psicologia profunda da ansiedade e o caminho real que Jesus ensinou para superá-la. Deixa o like se você está cansado de viver ansioso carregando preocupações constantes, e ativa o sininho porque este canal vai te mostrar como Jesus e Jung podem te ensinar a viver finalmente com o coração em paz. Parte 1. A epidemia silenciosa da ansiedade. O sofrimento invisível que consome por dentro. A ansiedade se tornou uma das maiores epidemias silenciosas da nossa época. Milhões de pessoas acordam todos os dias com aquela sensação de aperto no peito, com pensamentos acelerados sobre o futuro, com medo do que pode acontecer. É um sofrimento real, profundo, que consome energia, rouba o sono e impede de viver o presente com plenitude. Muitos buscam respostas em diversos lugares, experimentam diferentes técnicas, mas continuam presos nesse ciclo de preocupação constante. O interessante é que há mais de 2000 anos Jesus já oferecia respostas profundas e transformadoras para esse sofrimento humano. Não eram apenas ensinamentos religiosos distantes da realidade, mas orientações práticas e terapêuticas que dialogam perfeitamente com o que a psicologia moderna descobriu sobre a mente humana. Jesus e Jung, o encontro entre fé e ciência. Jesus compreendia a natureza da ansiedade de uma forma surpreendentemente avançada para sua época, e seus conselhos continuam extremamente relevantes hoje. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, reconheceu a profunda sabedoria terapêutica presente nos ensinamentos espirituais. Ele compreendeu que espiritualidade e saúde mental não são caminhos separados, mas aspectos integrados da jornada humana em busca de equilíbrio e sentido. Jung via nos ensinamentos de Jesus uma compreensão profunda da psique humana, dos conflitos internos e dos caminhos para a cura interior. Quando olhamos para os ensinamentos de Jesus sobre ansiedade com olhos terapêuticos, descobrimos 7 conselhos poderosos que podem transformar completamente a forma como lidamos com nossas preocupações. Porque esses ensinamentos são revolucionários. Não são soluções mágicas ou simplistas, mas caminhos profundos de transformação interior. São orientações que vão à raiz do problema, não apenas aos sintomas superficiais. A ansiedade não é apenas um problema emocional isolado. Ela afeta todo o ser. O corpo fica tenso, a mente acelera, o sono desaparece, as relações ficam prejudicadas. É um sofrimento que se espalha por todas as áreas da vida. Por isso, a resposta para a ansiedade também precisa ser integral, tocando não apenas a mente, mas também o coração, o espírito, a forma de ver o mundo e de se relacionar com a existência. O que torna os ensinamentos de Jesus tão poderosos é que eles não negam a realidade das dificuldades da vida. Ele não disse que a vida seria fácil ou que não haveria problemas. Pelo contrário, reconheceu que cada dia traz seus próprios desafios, mas ofereceu um caminho para atravessar essas dificuldades sem ser consumido por elas, sem perder a paz interior, sem deixar que a ansiedade roube a capacidade de viver plenamente. Parte 2. Os 7 conselhos que Jesus ensinou. Conselho 1. Não se preocupem com o amanhã. O primeiro e talvez mais conhecido conselho de Jesus sobre ansiedade é direto e poderoso. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa frase tão simples na superfície carrega uma verdade terapêutica profunda que a psicologia moderna levou séculos para compreender completamente.
Jesus estava apontando para a raiz da ansiedade, a tendência da mente de viver em um tempo que ainda não existe, abandonando o único momento real, que é o agora. A ansiedade em sua essência é sempre sobre o futuro. Mesmo quando parece ser sobre o passado, na verdade é medo de que algo do passado se repita no futuro. A mente ansiosa viaja constantemente para cenários que ainda não aconteceram, criando histórias elaboradas de possíveis catástrofes, ensaiando conversas difíceis que talvez nunca ocorram, antecipando dores que podem nunca se materializar. É um sofrimento totalmente criado pela imaginação, mas que se sente absolutamente real no corpo e na mente. Jung compreendeu profundamente essa dinâmica quando falou sobre a importância de viver no presente como caminho para a individuação. A neurose, para Jung, muitas vezes resulta de uma desconexão com o momento presente, de uma psique fragmentada entre memórias do passado e medos do futuro. A cura vem através da integração, de trazer a consciência de volta para o aqui e agora, onde a vida realmente acontece. Conselho 2. Observem os pássaros do céu. O segundo conselho traz uma imagem da natureza que carrega uma sabedoria terapêutica profunda. Observem os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Essa não é apenas uma metáfora poética, mas um convite para aprender com a sabedoria natural da existência, para reconhecer que há processos na vida que não dependem apenas do controle e do esforço humano. A ansiedade moderna está profundamente ligada à necessidade obsessiva de controlar tudo. Vivemos em uma cultura que valoriza o controle total, o planejamento meticuloso, a segurança absoluta. Mas a verdade é que a vida é inerentemente incerta, imprevisível, cheia de variáveis que escapam completamente do controle humano. Quando tentamos controlar o incontrolável, criamos uma tensão constante, uma hipervigilância exaustiva que alimenta a ansiedade. Os pássaros não vivem na preocupação constante sobre onde virá o próximo alimento. Eles acordam, cantam, voam, buscam o que precisam, confiam nos ritmos naturais da existência. Não é que não façam nada, eles agem, buscam, trabalham, mas não vivem atormentados pela necessidade de garantir o futuro distante. Jung explorou profundamente essa ideia quando falou sobre o self, o centro organizador da psique que é maior que o ego consciente. Ele reconheceu que existe uma sabedoria interior, um processo de individuação que ocorre naturalmente quando não é excessivamente bloqueado pelas tentativas obsessivas de controle do ego. A cura muitas vezes vem não através do controle total, mas através da cooperação com processos mais profundos e naturais da psique. Conselho 3. A preocupação não acrescenta nada. O terceiro conselho traz uma questão retórica poderosa. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só dia à sua vida? Essa pergunta aparentemente simples revela uma verdade fundamental sobre a ansiedade. Ela é completamente improdutiva. A preocupação não adiciona nada de valor à vida, não resolve problemas, não previne catástrofes, não cria soluções. Pelo contrário, drena energia vital que poderia ser usada de formas muito mais construtivas. A ansiedade cria uma ilusão de controle. Quando se preocupa, há uma sensação inconsciente de que se está fazendo algo sobre o problema, de que a preocupação em si tem algum poder protetor. É como se a mente acreditasse que, ao se preocupar o suficiente, pode prevenir que coisas ruins aconteçam. Mas essa é uma ilusão completa. A preocupação não tem poder algum sobre os eventos futuros, é apenas um ciclo mental que causa sofrimento no presente. Jung explorou profundamente como a energia psíquica funciona. Ele mostrou que a libido, a energia vital, pode ser direcionada de formas construtivas ou destrutivas. Quando é aprisionada em neuroses e preocupações improdutivas, essa energia fica estagnada, causando sintomas psicológicos e até físicos. A cura envolve liberar essa energia aprisionada e redirecioná-la para processos criativos e transformadores. A preocupação ansiosa é um dos maiores ladrões de energia psíquica. Conselho 4. Observem como crescem os lírios. O quarto conselho traz outra imagem poética e profundamente terapêutica da natureza. Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, contudo, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. Esse ensinamento toca em uma ferida profunda da cultura moderna, a crença de que o valor humano está diretamente ligado à produtividade constante, ao fazer incessante, à performance. Vivemos em uma sociedade que valoriza acima de tudo fazer. Desde criança, somos ensinados que precisamos fazer para ter valor, para sermos aceitos, para merecermos amor e reconhecimento.
A pergunta mais comum ao conhecer alguém é: o que você faz? A identidade fica completamente entrelaçada com a atividade produtiva. Quando não se está fazendo algo útil, surge culpa, ansiedade, sensação de estar desperdiçando tempo ou sendo preguiçoso. Essa pressão constante para produzir, para ser sempre útil, para nunca parar, é uma das maiores fontes de ansiedade moderna. Cria-se uma existência frenética, onde não há permissão para simplesmente ser, para existir sem estar produzindo algo. Jesus, ao apontar para os lírios, estava oferecendo uma visão radicalmente diferente. Existe beleza, dignidade e valor em simplesmente ser, em existir, sem a necessidade constante de produzir ou justificar a própria existência através do fazer. Os lírios não fazem nada para merecer sua beleza. Não trabalham para conquistar seu lugar no mundo. Eles simplesmente são. Conselho 5. Não acumulem tesouros na terra. O quinto conselho vai direto ao coração de uma das maiores fontes de ansiedade moderna: o apego a coisas materiais e a busca incessante por segurança através da acumulação. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Essa não é uma condenação da materialidade, mas um apontamento sobre onde colocamos nosso investimento emocional mais profundo. A ansiedade se intensifica dramaticamente quando o coração está apegado a coisas que são por natureza temporárias, instáveis, fora do controle real. Dinheiro, posses, status, aparência, tudo isso pode ser perdido a qualquer momento. Quando a sensação de segurança e valor está depositada nessas coisas, vive-se em ansiedade constante sobre perdê-las, sobre não ter o suficiente, sobre outros terem mais. É uma base fundamentalmente instável para construir uma vida. Jung explorou profundamente a diferença entre valores externos e significado interno. Ele observou que muitas das neuroses modernas vêm de uma vida centrada exclusivamente em aquisições externas, sem conexão com propósito profundo ou valores transcendentes. As pessoas alcançam sucesso material, mas sentem um vazio existencial, uma ansiedade de fundo que nenhuma quantidade de aquisições consegue preencher. Conselho 6. Busquem primeiro o reino. O sexto conselho talvez seja o mais transformador de todos. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse ensinamento fala sobre prioridades, sobre o que organiza a vida, sobre o centro a partir do qual todas as outras coisas se organizam. Quando há clareza sobre o que vem primeiro, quando existe um centro organizador sólido, muitas ansiedades periféricas naturalmente diminuem. A ansiedade moderna muitas vezes vem de uma vida sem centro claro, sem prioridades bem definidas, sem um norte que guie decisões. Quando tudo parece igualmente importante, quando todas as demandas gritam com o mesmo volume, quando não há hierarquia clara de valores, a vida se torna caótica e a ansiedade é inevitável. É como tentar ir em todas as direções ao mesmo tempo, o que apenas gera exaustão e paralisia. Jung falava sobre o self como o centro organizador da psique. Quando o ego está desconectado desse centro mais profundo, quando a vida é vivida apenas na superfície das demandas externas, sem conexão com o propósito mais profundo, surgem sintomas, e a ansiedade é um dos principais. A individuação para Jung é justamente o processo de alinhar a vida consciente com esse centro mais profundo, esse reino interior. O reino que Jesus menciona pode ser compreendido de diversas formas, e para fins terapêuticos pode ser entendido como aquilo que é mais essencial, mais verdadeiro, mais alinhado com o ser profundo. Conselho 7. Basta a cada dia o seu próprio mal. O sétimo conselho completa o ciclo de ensinamentos com uma sabedoria prática e libertadora. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Essa frase pode soar estranha em um primeiro momento, afinal está reconhecendo que haverá dificuldades. Mas justamente aí está a sabedoria, não negar que a vida tem desafios, mas não multiplicar o sofrimento carregando os fardos de dias que ainda não chegaram. A mente ansiosa tem uma tendência poderosa de acumular preocupações. Não basta lidar com os desafios reais do dia presente. Ela precisa também antecipar e carregar todos os possíveis problemas do futuro. É como tentar carregar uma semana inteira de compras de supermercado de uma só vez, impossível e desnecessário. Jesus estava apontando para a sabedoria de carregar apenas o peso de um dia de cada vez. Jung observou que muitas neuroses vêm de um padrão de pensamento que ele chamou de antecipação negativa.
A mente projeta cenários futuros catastróficos e começa a reagir emocionalmente a eles como se já estivessem acontecendo. O corpo entra em estado de alerta, o cortisol dispara, a ansiedade se instala, tudo por eventos que existem apenas na imaginação. É sofrimento real por problemas imaginários. Parte 3. Como aplicar os 7 conselhos. Exercício 1. A prática da presença plena. A prática desse primeiro conselho começa com o simples reconhecimento de quando a mente viaja para o futuro carregada de preocupação. É observar os pensamentos que começam com e se e quando e depois. Esses são os gatilhos clássicos da ansiedade, os portais que a mente usa para sair do presente e entrar em cenários futuros geralmente catastróficos. O próximo passo é desenvolver a capacidade de trazer gentilmente a atenção de volta para o momento presente sempre que a mente viajar. Não é reprimir os pensamentos sobre o futuro ou fingir que eles não existem. É reconhecê-los, observá-los sem julgamento e conscientemente escolher retornar a atenção para o que está acontecendo agora. Um exercício prático poderoso é fazer uma pausa várias vezes ao dia e perguntar: o que está acontecendo neste exato momento? Não o que pode acontecer daqui a 1 hora, não o que aconteceu ontem, mas agora. Geralmente a resposta é que neste momento específico tudo está bem. Pode haver desafios, mas neste momento presente há ar nos pulmões, há chão sob os pés. Exercício 2. Soltar o controle obsessivo. Aplicar esse ensinamento na vida prática significa desenvolver uma relação diferente com o controle. Não se trata de abandonar toda a responsabilidade ou de não agir. Trata-se de reconhecer o que está genuinamente dentro da esfera de controle e o que não está. Há uma oração famosa que captura isso. Concede-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. A observação da natureza, como Jesus sugeriu, é em si mesma terapêutica. Estudos modernos sobre terapia de natureza mostram que passar tempo observando processos naturais reduz significativamente a ansiedade, diminui o cortisol, melhora o humor. Há algo na natureza que lembra de ritmos maiores, de processos que acontecem sem pressa, mas que chegam à completude no tempo certo. A prática desse segundo conselho envolve cultivar momentos de observação consciente da natureza. Pode ser assistir o movimento das nuvens, observar pássaros, contemplar uma planta crescendo, sentir o vento na pele. Esses momentos tiram a mente do loop de preocupações e a conectam com ritmos mais amplos e tranquilizadores. Exercício 3. Distinguir planejamento de preocupação. Distinguir entre preocupação inútil e planejamento construtivo é uma habilidade crucial. Planejamento é produtivo, identifica problemas potenciais, desenvolve estratégias, toma ações concretas. Depois de planejar, há uma sensação de alívio, de que algo útil foi feito. Preocupação é improdutiva, roda em círculos, revisita os mesmos medos repetidamente, não leva a ações concretas. Depois de se preocupar, há apenas mais ansiedade, mais cansaço, mais tensão, mas nenhum progresso real. Um exercício transformador é fazer uma pausa quando se perceber preocupado e perguntar: essa preocupação está levando a alguma ação útil ou está apenas criando sofrimento? Se está levando a uma ação, ótimo, faça a ação. Se não está, reconheça que é apenas a mente girando em falso, consumindo combustível sem sair do lugar. Esse reconhecimento em si já começa a quebrar o padrão. A preocupação também funciona como uma forma de evitação. Às vezes, é mais fácil ficar preocupado com algo do que realmente enfrentá-lo ou fazer algo a respeito. Exercício 4. Encontrar valor no ser. Aplicar esse ensinamento na vida prática significa começar a cultivar momentos onde não se está fazendo nada produtivo e fazer isso sem culpa. Pode ser sentar no jardim apenas observando, tomar um café devagar sem olhar o celular, deitar e contemplar o teto, caminhar sem destino específico. São momentos que a cultura moderna rótula como perda de tempo, mas que são absolutamente essenciais para a saúde mental e para a conexão com o ser essencial. Um exercício transformador é começar cada dia não com uma lista de tarefas, mas com alguns minutos apenas sendo, apenas respirando, apenas existindo sem agenda. Permitir-se experimentar a própria presença antes de mergulhar no fazer. Isso pode parecer estranho ou até assustador no início, porque revela o quanto a identidade está apoiada no fazer constante. Mas com prática cria-se uma fundação mais sólida de onde a ação pode surgir. É importante também começar a questionar a narrativa interna que julga constantemente: estou sendo produtivo o suficiente?
Estou fazendo o bastante? Estou desperdiçando tempo? Essas vozes críticas internas são como software cultural instalado, não são a verdade sobre quem se é. Exercício 5. Realinhar com valores profundos. Definir o que vem primeiro exige reflexão profunda e honesta. Não é sobre o que se deveria valorizar segundo os outros ou o que parece correto na teoria. É sobre o que genuinamente ressoa com o ser mais profundo. Para algumas pessoas pode ser relacionamentos e família, para outras pode ser contribuição criativa, para outras ainda pode ser crescimento espiritual ou serviço comunitário. Um exercício poderoso é imaginar os últimos momentos de vida e refletir: o que realmente terá importado? O que se desejará ter priorizado? Essa perspectiva revela rapidamente o que é essencial e o que é periférico. Geralmente nessa reflexão, as coisas que causam mais ansiedade no dia a dia, status, acumulação, aprovação externa, revelam-se bem menos importantes do que parecem no meio da agitação cotidiana. Quando há clareza sobre o que vem primeiro, as decisões ficam mais simples. Não necessariamente mais fáceis, mas mais simples. Há um critério claro: isso está alinhado com o meu primeiro ou não? Isso me aproxima do que realmente importa ou me afasta? Essa clareza reduz dramaticamente a ansiedade da indecisão, do medo de escolher errado, do conflito interno paralisante. Parte 4. Os sinais de que você está encontrando paz. Primeira vitória: o peso no peito fica mais leve. Viver esses ensinamentos transforma profundamente a qualidade da experiência diária. Quando não se carrega mais o peso do amanhã enquanto se vive hoje, há uma leveza que surge naturalmente. As coisas não ficam necessariamente mais fáceis, mas a forma de atravessá-las muda completamente. Há mais energia disponível, mais clareza mental, mais capacidade de responder criativamente aos desafios, porque toda a atenção está onde ela realmente pode fazer diferença, no momento presente. São mudanças sutis que vão se acumulando. Um dia você percebe que algo que costumava perturbar profundamente agora causa apenas leve desconforto. Que reações que eram automáticas agora têm espaço para escolha. Que o peso no peito está um pouco mais leve. A observação da natureza tira a mente do modo automático e traz para o presente. Porque o sofrimento não vem dos pensamentos em si, mas da forma como você reage a eles. Segunda vitória: a mente aprende a se aquietar. Os pensamentos continuam aparecendo, mas há menos identificação com eles. E quando há menos identificação, há menos sofrimento. Quando um pensamento é apenas um pensamento, não uma verdade absoluta, não uma profecia inevitável, não uma sentença final, ele perde muito do seu poder. Gradualmente, dia após dia, escolha após escolha, prática após prática, o coração vai ficando mais leve. As âncoras do passado vão perdendo peso, os conflitos internos vão se dissolvendo, a mente vai aprendendo a se aquietar. E onde antes havia guerra constante, começa a surgir paz genuína. Você percebe que não está mais em piloto automático reagindo, mas escolhendo conscientemente como responder. Onde antes havia guerra constante, começa a surgir trégua. Isso não acontece de uma vez, não há momento dramático onde tudo se resolve. São mudanças sutis que vão se acumulando. Terceira vitória: você para de fugir de si mesmo. A prática da contenção mental, de lidar apenas com o que está diante dos olhos hoje, é uma das mais desafiadoras e também das mais libertadoras. Exige disciplina para trazer a mente de volta sempre que ela começar a vagar para os e si do futuro, mas com prática torna-se possível. E quando se consegue, a diferença na qualidade de vida é dramática. De repente, o que se tem para carregar é apenas o peso deste dia, que geralmente é suportável. Uma verdade importante que esse ensinamento revela é que a maioria dos medos nunca se concretiza. Quando se olha honestamente para trás, quantas das coisas que causaram ansiedade intensa realmente aconteceram? E daquelas que aconteceram, quantas foram tão terríveis quanto a imaginação antecipou? Geralmente muito poucas. A mente ansiosa superestima drasticamente tanto a probabilidade quanto a gravidade de eventos negativos futuros. Quarta vitória: o coração finalmente descansa. Existe uma paz profunda que vem de respeitar os limites naturais da capacidade humana. Não somos feitos para carregar o peso de toda a vida de uma só vez. Somos feitos para viver um dia de cada vez, presentes, atentos, lidando com o que está aqui agora. Quando se vive assim, descobre-se que há força suficiente para hoje, sempre há. E amanhã, quando chegar,
também trará sua própria força, seus próprios recursos, suas próprias graças. A paz interior não é a ausência de tempestades, mas a presença de uma âncora interna que permanece estável mesmo quando as ondas são altas. É o que Viktor Frankl chamou de liberdade interior, a última das liberdades humanas, que não pode ser tirada por circunstâncias externas, que é a capacidade de escolher a própria atitude mesmo nas piores situações. A paz genuína vem da integração, da aceitação das próprias sombras e luzes, da reconciliação interna. Parte 5. A psicologia profunda da paz interior. Porque paz não é ausência de problemas. Jung fez observação crucial: paz interior não é ausência de problemas, não é viver sem desafios ou dificuldades. Não é acordar um dia e magicamente se sentir leve, sem mais nada que incomode. A paz verdadeira é algo que se constrói dia após dia, mesmo em meio ao caos externo. É prática contínua, não destino final. A ansiedade, em contraste, é exatamente essa ausência de paz interior. É a turbulência interna constante, o coração perturbado que Jesus menciona, a mente que não descansa, o corpo que não relaxa. É viver em estado de alerta permanente, sempre esperando o próximo problema, nunca genuinamente em repouso. É uma forma de existir que é profundamente dolorosa e insustentável a longo prazo. Cultivar essa paz interior que não depende de circunstâncias externas não é negar a realidade ou praticar pensamento positivo forçado. É desenvolver práticas e perspectivas que criam uma fundação interna sólida. Pode ser meditação regular que acalma o sistema nervoso. Pode ser práticas contemplativas que conectam com dimensões mais profundas da existência. A individuação como caminho para a paz. Jung explicava que o processo de individuação é essencialmente sobre integrar a sombra. É sobre ter coragem de olhar para essas partes rejeitadas de si e reconhecer: isso também sou eu. Não precisa gostar, não precisa agir a partir disso, mas precisa reconhecer e integrar. Porque quando você traz luz para a sombra, quando você conscientemente aceita todas as partes de si, você se torna inteiro. A paz interior também tem muito a ver com aceitação. Não aceitação passiva ou resignada, mas aceitação radical da realidade como ela é. Muito do sofrimento vem da resistência à realidade, do isso não deveria estar acontecendo, do não é justo, do conflito interno com o que simplesmente é. Quando a aceitação profunda do que pode ser mudado e do que não pode, das próprias limitações e das dos outros, da natureza impermanente e incerta da vida, surge uma paz que não é derrotismo, mas maturidade. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É um convite ativo, uma prática, não apenas um desejo. Como pequenas escolhas diárias mudam tudo. Jung ensinava que cada escolha individual pode parecer insignificante, mas é o acúmulo dessas escolhas pequenas e consistentes que transforma o estado interno. É como gota de água que sozinha não faz diferença, mas em repetição constante pode moldar rocha. Rituais diários de autocuidado são fundamentais. Podem ser 5 minutos de respiração consciente ao acordar. Podem ser caminhada matinal prestando atenção aos sons da natureza. Podem ser diário onde se processa emoções antes de dormir. Podem ser momentos de gratidão consciente pelo que há no presente. São práticas simples, mas quando feitas consistentemente, transformam. A pesquisa moderna sobre neuroplasticidade mostra que é possível literalmente reconfigurar o cérebro através de práticas repetidas. Estados de calma e paz, quando cultivados regularmente através de meditação, mindfulness ou outras práticas contemplativas, fortalecem circuitos neurais associados à regulação emocional e enfraquecem circuitos associados à ansiedade. A paz interior não é apenas um ideal espiritual, mas algo que pode ser cultivado através de prática concreta e consistente. A promessa da paz verdadeira. Jung observava que essa paz não significa que tristeza, medo ou raiva não vão mais aparecer. Eles vão. São partes naturais da experiência humana. Mas a diferença entre sentir essas emoções e ser dominado por elas. A diferença entre passar por tempestade e ser destruído por ela. A paz interior da fundação estável que permite atravessar tempestades sem ser destruído. Essa paz também se expressa nas relações. Quando a paz interior, não se busca mais nas outras pessoas a fonte de toda segurança e validação. Pode-se amar de forma mais livre, menos dependente, menos ansiosa. Pode-se estar presente para os outros sem estar constantemente drenado, porque há uma fonte interna de renovação. Pode-se lidar com conflitos de forma mais madura,
porque não há tanto medo de ruptura, tanta ansiedade de abandono, tanta necessidade desesperada de aprovação. Viver a partir dessa paz interior transforma completamente a qualidade da experiência. As circunstâncias externas continuam mudando, algumas vezes favoráveis, outras desafiadoras, mas há uma estabilidade interna que não é abalada por cada onda. Parte 6. O convite final para a transformação. A verdade sobre deixar o coração em paz. A verdade libertadora que Jesus ensinou e que Jung validou é esta: deixar o coração em paz é possível. Não é fantasia, não é privilégio de poucos iluminados, não é algo que requer condições perfeitas de vida. É algo que pode ser construído por qualquer pessoa disposta a fazer esse trabalho interno, por mais desafiador que seja. O caminho não é fácil. Requer enfrentar verdades desconfortáveis sobre si mesmo, processar emoções dolorosas que foram evitadas, desenvolver disciplina para trazer a mente de volta ao presente repetidamente, soltar o controle obsessivo e confiar em processos maiores. Mas a alternativa é continuar como está, continuar carregando peso que não precisa ser carregado, continuar em guerra consigo mesmo. E essa alternativa tem preço alto demais, é desperdiçar a vida preso em sofrimento que pode ser transformado. Cada pessoa que chegou até aqui já deu passo importante. Por que reconhecer que algo precisa mudar, que o coração pede descanso, que a paz é necessidade e não luxo, isso já é começar. Você não precisa carregar esse peso para sempre. Jesus ensinava que a alternativa é continuar como está, continuar carregando peso que não precisa ser carregado, continuar em guerra consigo mesmo. E essa alternativa tem preço alto demais, é desperdiçar a vida preso em sofrimento que pode ser transformado. Cada pessoa que chegou até aqui já deu passo importante. Por que reconhecer que algo precisa mudar, que o coração pede descanso, que a paz é necessidade e não luxo, isso já é começar. Esses ensinamentos não são apenas para pessoas religiosas, são princípios terapêuticos universais que funcionam independentemente de crenças específicas. Jung mostrou isso ao incorporar sabedoria espiritual em sua prática psicológica, reconhecendo que a dimensão espiritual é fundamental para a saúde mental completa. Quando negamos essa dimensão, deixamos uma parte importante de nós mesmos sem cuidado. O convite para sua própria paz. Jesus te convida hoje a começar essa jornada de fazer as pazes consigo mesmo. Pare de fugir do desconforto interno e tenha coragem de olhar para dentro. Pare de lutar contra suas sombras e comece a integrá-las conscientemente. Essa não é jornada fácil, mas é a jornada mais importante que você pode fazer. A jornada de parar de estar em guerra consigo mesmo e finalmente deixar o coração em paz. Quando você finalmente para de fugir de si mesmo, quando integra suas sombras, quando faz as pazes com seu passado, quando aprende a acalmar a mente, algo profundo acontece. Você para de viver em conflito constante e começa a experimentar trégua interna. Você para de carregar aquele peso invisível que ninguém via mas que te esgotava completamente. Essa é a verdadeira paz que Jesus oferecia, não paz de quem não tem problemas, mas paz de quem aprendeu a navegar dificuldades sem estar em guerra consigo mesmo. É reconhecer que a dignidade e beleza em simplesmente ser quem se é, sem a necessidade de constantemente provar valor através do fazer. A promessa da transformação interior. A promessa implícita nesses ensinamentos não é uma vida sem problemas, mas uma vida com paz interior, mesmo em meio aos problemas. Não é a eliminação de todas as emoções difíceis, mas uma relação mais saudável com elas. Não é controle total sobre as circunstâncias, mas uma forma mais sábia de responder ao que a vida traz. É uma promessa realista e, ao mesmo tempo, profundamente esperançosa. É possível viver melhor, mais leve, com mais presença, mesmo que as circunstâncias externas não mudem dramaticamente. Então, o convite final é simples, mas não fácil: escolher um desses ensinamentos e começar a praticá-lo conscientemente. Talvez seja trazer a mente de volta ao presente sempre que ela viajar para o futuro ansioso. Talvez seja soltar um pouco do controle obsessivo e confiar mais nos processos naturais. Talvez seja estabelecer prioridades claras que organizem a vida. Qualquer um deles praticado com consistência pode ser o início de uma transformação significativa. Revelação final. O seu próximo passo começa agora. Se este vídeo te ajudou a reconhecer padrões de ansiedade na sua vida, se você entendeu que a paz começa quando você para de viver no futuro e volta para o presente, deixa nos comentários: eu escolho viver no presente. E compartilha com alguém que também precisa descobrir esses 7 conselhos transformadores de Jesus.
Se inscreve no canal porque eu vou continuar revelando a sabedoria profunda que une os ensinamentos de Jesus com a psicologia de Carl Jung, mostrando como você pode acalmar esse coração ansioso e viver finalmente em paz consigo mesmo. Lembra, a paz interior não é ausência de problemas, é presença no momento atual. Não é sobre eliminar a ansiedade com um passe de mágica, é sobre mudar completamente sua relação com ela. Quando você aplica esses 7 conselhos, quando vive um dia de cada vez, quando solta o controle obsessivo, quando encontra seu centro organizador, você finalmente deixa o coração descansar de verdade. A jornada de 1000 passos começa com um único passo. E o mesmo é verdade para a jornada de sair da ansiedade para uma vida mais pacífica e presente. Não precisa ser perfeito, não precisa ser rápido, não precisa ser dramático. Precisa apenas ser genuíno, consistente, compassivo consigo mesmo. Um dia de cada vez, um momento de cada vez, uma escolha consciente de cada vez, a vida pode se transformar de algo dominado pela ansiedade para algo vivido com mais leveza e paz. Que esses ensinamentos antigos, mas eternamente relevantes, possam servir de mapa e de inspiração para quem busca esse caminho.